No Brasil, a apostasia do Estado foi imposta com a proclamação da República Maçônica em 1889. Exatamente quando o Estado brasileiro apostatava oficialmente, a devoção a Nossa Senhora Aparecida crescia exponencialmente entre o povo. Enquanto o Estado se declarava ateu, a Igreja proclamava que o Brasil tem uma rainha, e esta rainha é Maria Imaculada. A religiosidade popular em torno de Nossa Senhora Aparecida, as romarias, promessas, as penitências, as novenas, o terço diário, representam exatamente o que os modernistas desprezam e querem eliminar. Como denunciou o Papa Leão XIII na encíclica Humanum Genus, o fim último das maquinações maçônicas é destruir até os fundamentos toda a ordem religiosa e civil estabelecida pelo cristianismo. Permitam-me iniciar esse sermão da festa de Nossa Senhora Aparecida, convidando-lhes a contemplar um desígnio admirável da Divina Providência. Como nos ensina Santo Agostinho, Deus, sumamente bom, nunca permitiria que algum mal existisse em suas obras, se não fosse bastante poderoso e bom para tirar o bem do próprio mal. O ano de 1717 marca dois eventos aparentemente desconexos, mas profundamente entrelaçados no combate espiritual entre a cidade de Deus e a cidade do demônio. Em junho daquele ano, 1717, 4 lojas maçônicas de Londres uniam-se para formar a Grande Loja da Inglaterra, dando origem à maçonaria moderna, sociedade condenada em mais de 200 documentos pontifícios. Poucos meses depois, em outubro do mesmo ano, 1717, 3 humildes pescadores brasileiros, Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso, lançavam suas redes vazias no rio Paraíba. Após longas horas de trabalho infrutífero, João Alves recolhe não peixes, mas o corpo de uma pequena imagem de terracota. Lançando novamente a rede, encontra a cabeça. Era uma imagem da Imaculada Conceição. E a partir daquele momento a pesca tornou-se miraculosamente abundante, as redes quase se rompendo com o peso dos peixes. Meus caros, não vemos aqui uma mera coincidência, mas providência divina. Enquanto a maçonaria nascia numa taverna, lugar de dissipação entre homens ilustres e poderosos da sociedade de Londres, Nossa Senhora manifestava-se nas águas humildes a pescadores analfabetos que ganhavam o pão com o suor do rosto. Eis um contraste eterno, o orgulho luciferino contra a humildade mariana, a sabedoria do mundo contra a sabedoria de Deus. A pequena imagem, com apenas 36 centímetros, emergindo das águas como a nova Arca da Aliança, traz em si todo o mistério da Imaculada Conceição. As águas nas Escrituras representam tanto a morte quanto a vida. São João Damasceno escreveu: hoje sai da esterilidade humana um mar imenso de graças divinas. Maria Imaculada emerge vitoriosa das águas da morte espiritual que submergiu a humanidade desde Adão. E como o povo hebreu atravessou o Mar Vermelho com o pé enxuto, assim Nossa Senhora atravessou o mar da existência humana sem se molhar nas águas do pecado original. O Papa Pio IX, na bula Inefabile Deus, de 1854, definiu solenemente que a bem-aventurada sempre Virgem Maria foi preservada imune de toda mancha do pecado original por singular graça e privilégio de Deus, em vista dos méritos futuros de nosso Senhor Jesus Cristo. Eis a verdade de fé divina e católica, dogma infalível, que nos revela o plano da salvação em sua totalidade. A cor escura da imagem, causada pelos anos submersa na lama do rio, tornou-se sinal providencial de identificação
com os mais sofridos e humildes. Como comentou o Papa Bento XVI na sua visita à Aparecida em 2007, Maria Aparecida é a mãe que compreende os sofrimentos de seu filho, especialmente os mais pobres e esquecidos. Se o demônio, em seu orgulho, despreza os pequenos e humildes, Nossa Senhora os abraça e os eleva. Consideremos agora, meus caros, os erros que afligem o nosso tempo. Todos brotam da mesma raiz envenenada, o orgulho, ou não servirei de Lúcifer, que ecoa desde os primeiros instantes da criação. São Tomás, na Suma Teológica, ensina que o primeiro pecado do anjo não poderia ser senão o pecado de orgulho. Querer ser semelhante a Deus, não por participação da graça, mas pelas suas próprias forças naturais. Dentre os erros que afligem os tempos modernos, o liberalismo pretende construir uma ordem social prescindindo de Deus, de sua lei, de sua graça. Como denunciou o Papa Leão XIII na encíclica Humanum Genus, o fim último das maquinações maçônicas é destruir até os fundamentos toda a ordem religiosa e civil estabelecida pelo cristianismo. O Papa Gregório XVI já havia alertado na encíclica Mirari Vos que desta fonte lodosa do indiferentismo provém a loucura de garantir a cada um a soberania e liberdade da própria consciência para decidir o que é a verdade e o que é o erro, o que é o bem e o que é o mal. Ora, meus caros, que é isto, se não repetir a promessa da serpente? Sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. O liberalismo promete ao homem determinar de forma autônoma o verdadeiro e o falso, sem submeter-se à lei divina. Nossa Senhora Aparecida combate este erro através da sua perfeita obediência. Na Anunciação, quando o arcanjo Gabriel lhe propõe o mistério da encarnação, Nossa Senhora não busca fazer as coisas à sua maneira, não reivindica autonomia, não exige o seu direito de escolha, não proclama sua liberdade de consciência. Sua resposta é o fiat. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Nossa Senhora Aparecida nos ensina que a obediência a Deus não é escravidão, mas a mais alta nobreza. Cada Ave Maria que nós rezamos, meus caros, é uma profissão de fé contra o liberalismo. Ao dizermos Santa Maria, Mãe de Deus, reconhecemos a ordem objetiva estabelecida por Deus. Ao pedirmos, rogai por nós pecadores, nós admitimos a nossa dependência e necessidade da graça. A verdadeira liberdade não consiste em fazer o que queremos, mas em querer o que nós devemos. Maria, sendo imaculada, possui a liberdade perfeita dos filhos de Deus. Em seguida, entre os erros modernos, temos o racionalismo, filho primogênito do iluminismo, que pretende que a razão humana, ferida pelo pecado, seja a medida de todas as coisas. O Concílio Vaticano I condenou solenemente: se alguém disser que a razão humana é de tal modo independente que a fé não pode lhe ser imposta por Deus, seja anátema. O apóstata francês Ernest Renan expressou esse espírito blasfemo ao declarar que o milagre é aquilo que nunca aconteceu e nunca acontecerá. E como responde Nossa Senhora Aparecida? Ela responde pelos inumeráveis milagres que opera continuamente em seu santuário, desafiando toda a explicação naturalista e racionalista. Nós podemos já considerar o primeiro prodígio
em que pescadores experientes, conhecedores do rio, sabiam que outubro não era um tempo propício de pesca. Haviam trabalhado a noite inteira sem nada apanhar. Humanamente era impossível, mas bastou a presença da Imaculada para que as leis ordinárias da natureza fossem suspensas e pecassem peixes de forma abundante. Também temos o milagre das velas de 1733. Durante uma novena, as velas que iluminavam a imagem apagaram-se inexplicavelmente. A piedosa senhora Silvana da Rocha tentou reacendê-las várias vezes sem sucesso. Ajoelhada em súplica, viu as velas acenderem-se espontaneamente, permanecendo acesas sem se consumirem durante anos. Em 1850, o escravo Zacarias, acorrentado, refugiou-se na capela de Aparecida. Seus perseguidores encontraram apenas as correntes partidas miraculosamente aos pés da imagem. As paredes da Sala dos Milagres, na Basílica, cobertas de fotografias, muletas abandonadas, ex-votos de cera, são monumentos perenes à vitória do sobrenatural. Cada muleta ali pendurada é um desmentido do racionalismo. Cada graça alcançada refuta o materialismo. Em seguida, entre os erros modernos, temos o modernismo, a síntese de todas as heresias, como denominou o Papa São Pio X na sua encíclica Pascendi. É o erro mais insidioso porque se disfarça de progresso. Na condenação, o Santo Pontífice analisa como os modernistas procuram transformar a igreja de dentro, mantendo aparências externas enquanto esvaziam o conteúdo sobrenatural da fé. Querem dogmas que evoluam, sacramentos como meros símbolos, meras dinâmicas. Querem a Escritura interpretada como um documento puramente humano e falível. Nossa Senhora Aparecida, em sua simplicidade imutável, é o antídoto perfeito contra o veneno modernista. A mesma singela imagem de barro que consolou pescadores em 1717 continua consolando fiéis em nossos dias, sem necessidade de adornamento, sem necessidade de evolução, sem necessidade de ressignificação. A piedade popular, a fé integral, a santa tradição, eis o que atrai os fiéis e forma verdadeiros católicos. As pessoas querem rezar o terço diante do altar de Nossa Senhora Aparecida e não realizar dinâmicas de grupo diante de uma parede de concreto em um galpão minimalista chamado de igreja. O próprio fato da imagem ter sido encontrada quebrada e depois restaurada, dela ter sido explodida por vândalos, blasfemos, e depois restaurada mais uma vez, é profundamente simbólico. O modernismo quer fragmentar a tradição, mas Nossa Senhora une os fragmentos, restaura a integridade e mantém a tradição. A religiosidade popular em torno de Nossa Senhora Aparecida, as romarias a pé, as promessas, as penitências, as novenas, o terço diário, representam exatamente o que os modernistas desprezam e querem eliminar: a fé simples, a piedade tradicional, a confiança na ordem sobrenatural. Cada peregrino que chega de joelhos no santuário é uma refutação viva do modernismo pseudo-intelectualizado. E temos também o erro do laicismo, que outra coisa não é senão a tentativa sistemática de expulsar Deus e a religião da vida pública, confinando a fé no foro privado. É a apostasia não apenas individual, mas social e institucional. No Brasil, a apostasia do Estado foi imposta com a proclamação da República Maçônica em 1889. O decreto de separação da Igreja do Estado, redigido sob influência maçônica e positivista,
estabeleceu a apostasia oficial. Mas, apesar disso, nós observamos a resposta providencial. Exatamente quando o Estado brasileiro apostatava oficialmente, a devoção a Nossa Senhora Aparecida crescia exponencialmente entre o povo. Em 1893, o bispo de São Paulo declarava Nossa Senhora Aparecida padroeira da arquidiocese. Em 1908, ela era coroada por São Pio X. Em 16 de julho de 1930, Pio XI proclamou Nossa Senhora Aparecida padroeira principal do Brasil. Enquanto o Estado se declarava ateu, a Igreja proclamava que o Brasil tem uma rainha, e esta rainha é Maria Imaculada, seguindo o exemplo da nação que lhe batizou na fé, Portugal, que tem a Imaculada como rainha desde 1646. Por fim, temos o relativismo, a última consequência de todos esses erros anteriores, que nega a existência mesma da verdade objetiva. Pilatos perguntou de forma cínica a Cristo, quid est veritas, o que é a verdade, expressando um ceticismo do mundo que atravessa os séculos. Se não existe verdade objetiva, não existe bem nem mal objetivos. A lei natural é negada e substituída pelo capricho tirânico das maiorias. Assim, o homicídio dos inocentes torna-se direito, a perversão da sodomia é elevada a matrimônio, a mutilação de crianças é promovida como afirmação e outras abominações. Nossa Senhora é a resposta divina ao relativismo. Ela é a sede da sabedoria, sede sapiente, que carregou em seu ventre a verdade encarnada. Nosso Senhor disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não uma verdade entre outras, mas a verdade única, absoluta, imutável. E Nossa Senhora, em sua aparição providencial a humildes e nobres, a todos, nos ensina que a verdade não tem cor, não é oriental, não é ocidental. Ela simplesmente é. Ela é a verdade para todas as nações, todos os povos. Eis que, meus caros, 200 anos exatos separam o encontro de Aparecida das aparições de Fátima. Nem um ano a mais, nem um ano a menos. Em 1917, nós temos vários eventos ocorrendo simultaneamente. A Revolução Russa, que implanta pela primeira vez o ateísmo de Estado. Nós temos Nossa Senhora aparecendo em Fátima, prometendo que por fim o seu imaculado coração triunfará. Nós temos a maçonaria mundial que celebra com pompa seu bicentenário, uma pompa blasfema. Neste mesmo ano, o apóstolo da Imaculada, São Maximiliano Kolbe, testemunhando demonstrações maçônicas blasfemas em Roma, testemunhando a maçonaria romana, os carbonários, ostentando estandartes negros com a representação de Satanás pisoteando São Miguel, e inscrições proclamando que Satanás reinará no Vaticano e o Papa será seu escravo. Ele fundou a Milícia da Imaculada, e isso na véspera da última aparição de Fátima. São Maximiliano Kolbe compreendeu profundamente que a batalha contra as forças maçônicas só poderia ser vencida através daquela que é terrível como um exército em ordem de batalha. Ele mesmo selaria com sangue a sua consagração, morrendo em Auschwitz, pronunciando as palavras Maria Imaculada. Meus caros, nós não podemos ser meros espectadores nesta batalha
que envolve toda a ordem da criação. São Pio X advertia: não queremos cristãos medíocres, queremos católicos convictos, militantes, prontos para o combate. E nossas armas são espirituais e por isso mesmo mais poderosas ainda. O Santo Rosário não é uma mera devoção opcional. Em todas as aparições marianas aprovadas, sem exceção, Nossa Senhora pediu a sua recitação. A devoção a Nossa Senhora Aparecida cresceu com os simples e humildes rezando o rosário em torno de sua imagem. Na Batalha de Lepanto, a cristandade derrotou milagrosamente a armada turca. São Domingos, pelo rosário, venceu a heresia cátara. A cristandade também combateu a peste negra com o apostolado do rosário, pelo beato Alain de la Roche. Enfim, em 1955, a própria Áustria foi o único país em que os comunistas abandonaram pacificamente, após 700 mil austríacos comprometerem-se a rezar o terço diariamente. São Luís de Montfort ensina que o rosário é um resumo de todo o Evangelho. Nós temos também a devoção dos 5 primeiros sábados, que constituem uma reparação urgente pelas blasfêmias contra o Imaculado Coração. Nossa Senhora prometeu à irmã Lúcia assistir na hora da morte, com todas as graças necessárias, àqueles que praticarem essa devoção. A modéstia e a pureza são testemunhos necessários. Jacinta, em Fátima, advertiu antes de morrer: os pecados que levam mais almas ao inferno são os pecados da carne. Virão modas que hão de ofender muito a Nosso Senhor. E essa devoção deve ser uma devoção da família cristã, que deve ser uma igreja doméstica, com a entronização dos Sagrados Corações, com a oração familiar diária, com a educação católica integral dos filhos. Como advertia São João Bosco, é mais fácil criar bons cristãos do que repará-los. Dom Bosco estabelecia princípios fundamentais que devemos observar. Ensinar as orações para as crianças desde a mais tenra idade. Elas devem saber desde cedo, desde o mais cedo possível, as orações de cor, para que se tornem naturais como a sua própria respiração. Deve-se incutir um santo horror ao pecado mortal, mostrando como a maior desgraça que pode afligir uma alma é estar separada de Deus. Cultivar uma terna devoção a Nossa Senhora, que é o refúgio seguro nas tentações. Assegurar a frequência regular aos sacramentos, fontes da graça. Manter a vigilância prudente, sobretudo sobre as amizades e diversões das crianças, pois são as más companhias que corrompem os bons costumes. E, sobretudo, os pais devem dar o exemplo, que é a primeira e mais eloquente pregação que os filhos recebem. Meus caros, nesses momentos de confusão, a promessa de Fátima deve ecoar com uma força profética em nossos ouvidos. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Esta não é uma esperança vaga, mas certeza absoluta, baseada na promessa infalível de Maria. A irmã Lúcia escreveu que a batalha final entre o Senhor e Satanás será sobre o matrimônio e a família. Mas Nossa Senhora já esmagou a cabeça de Satanás. Nós vemos hoje essa batalha em toda a sua fúria, mas a vitória de Nossa Senhora é certa e infalível. Meus caros, nós somos convocados como soldados no exército de Nossa Senhora. Nossas armas parecem pequenas, como os 36 centímetros da imagem de Aparecida. Nós parecemos frágeis, como seu barro. Mas Deus sempre escolhe o pequeno para confundir os poderosos e soberbos. Que Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, esmague a serpente infernal em nossas vidas, em nossas famílias e em nossa pátria. Que ela apresse o dia glorioso do triunfo de seu Imaculado Coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.